Como todo ano eu digo, eu estou no Templo da Arquitetura, Design e Decoração, a maior mostra de decoração da América Latina, a Casa Cor São Paulo, que neste ano de 2024 traz como tema de presente o agora. E a gente começa esse tour depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento. Toda terça e toda quinta com um novo vídeo inédito aqui para você. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo. Por lá eu posto conteúdos diferentes do que tem aqui no canal e você pode fazer uma interação maior comigo. Aliás, se você não me conhece é porque é tua primeira vez por aqui, então já aproveita e se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aí no sininho e clique em todas, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Também já está disponível o botão Seja Membro. Clica lá e torne-se um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Você vai ter vantagens exclusivas, inclusive um vídeo exclusivo para os Segue Chiques Premium todo mês. Além do selinho que vai ao lado do teu nome e os emojis para você colocar nos comentários sempre que você comentar um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui na Casa Cor São Paulo e como todo ano a gente vai fazer um tour completo pela Casa Cor e eu vou te mostrar. Mas você já sabe que a Casa Cor é muito grande e a gente vai dividir esse vídeo, na verdade, em dois vídeos. Então esse é só o primeiro vídeo da Casa Cor e você já sabe que quinta-feira tem um novo vídeo, o vídeo 2. Fica aí e acompanha. Volta aqui no canal para acompanhar o segundo vídeo, tá bom? Por hoje vamos começar? É agora. Vem comigo que a gente vai começar esse tour e eu tenho certeza que ela tá incrível. O tema esse ano é de presente o agora. Vamos ver o que todos esses artistas, arquitetos e designers prepararam pra gente com esse tema. De presente o agora. Vamos lá. A gente vai chegando e já ao lado da bilheteria a gente se depara com esse ambiente lindíssimo, todo em tons neutros, todo nude, com muitos espelhos aqui, texturas, olha. A gente tem um pilar todo nesse ripado e nesse pilar foram colocados vários espelhos. Aquelas mesas de centro que a gente tem visto com sobreposições e diferentes alturas e esses estofados lindíssimos com um bar super bonito lá atrás. E aí, ó, mais um pilar aqui e a gente vai indo para um segundo ambiente, já se contrapondo com muita cor. Olha esse uva que a gente tem nesse estofado em cima desse ladrilho marinho. Muito legal. Aqui já é um ambiente de bar e a gente tem aonde eu gravei a abertura para vocês. Esse bar super bonito, que tem um estilo retrô e ao mesmo tempo trazendo o contemporâneo. A gente tem umas áreas de descanso aqui e enfim, essa é já a entrada da Casa Cor, um pouco aqui ao lado a bilheteria. A gente tem uma área externa por onde as pessoas vão chegando aqui na Casa Cor, ó, que acompanha, vamos dizer, esse lounge do bar. Aqui a gente vai entrando em um dos banheiros da Casa Cor, que vocês já sabem, os banheiros também são lindos e são ambientes preparados especialmente para mostra. Olha que linda essa bancada desse banheiro, com essas luzes suspensas, essas luminárias maravilhosas. E olha aqui a bancada, que show, nessa pedra natural. Os banheiros da Casa Cor já há alguns anos são unissex,
seguindo essa tendência super inclusiva, até porque não tem motivo de ser separado. E olha esse têxtil que a gente tem na parede aqui, decorando então o banheiro, esse primeiro banheiro da Casa Cor. A gente tem um espelho bem bonito ali, compondo, e claro, a parte reservada, sim, individualizada ali no fundo. Então, esse já é o primeiro banheiro, um ambiente lindo aqui da Casa Cor. 2024, São Paulo. Mais um têxtil lindíssimo aqui na entrada desse próximo ambiente. Esse têxtil tá bem bonito, compondo aqui, ó. E aí a gente já vai chegando num ambiente extremamente iluminado, que ao mesmo tempo que é árido, porque tem muito concreto, muito porcelanato, muita pedra. A gente tem uma luminária que é praticamente uma escultura, um teto muito trabalhado na madeira para dar um conforto acústico. É um espaço patrocinado pelo Banco BRB e a gente vai chegando num outro ambiente que se contrapõe também, e a gente já vai vendo esse tom de contraposição, que é um ambiente macio, estofado, bem aconchegante. A gente tem praticamente um chinile aqui, um aveludado, que dá essa sensação de conforto neste ambiente, se contrapondo com aquele hall de entrada. E mais uma vez, as mesas centrais com sobreposições. E o primeiro ambiente já dentro da Casa Cor é um ambiente do Marcelo Salum, que a gente começa por aqui, ó, com essa mesa lindíssima, super colocada. O que a gente já vai percebendo logo no começo aqui da Casa Cor é que a gente está resgatando muitas cores. A gente passou uma fase grande onde a gente tinha muito nude, muita areia, muitos tons neutros, e a gente vai vendo agora ambientes já mais coloridos, né? A gente tem aqui estofados azuis, uns tons de terracota para cá, olha que ambiente gostoso aqui, nos tons de terracota, burgundi. Olha essas poltronas, que lindas que elas estão, ó. Deixa eu tentar vir mais deste ângulo, por conta de não estar contra a luz, para você perceber o estofamento muito lindo dessas poltronas. E aqui a gente tem um vestido, uma malha, colocada como ornamento na parede. Uma bela tela, e aqui a gente já vai entrando no ambiente que seria o quarto, e olha esse trabalho todo feito em miçangas. Eu vou chegar bem pertinho para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, mas olha aqui, ó, um trabalho todo de miçangas. A gente tem aqui muito azul nesse ambiente, composto com uma madeira clara. Aqui a gente já vai indo para um ambiente que eu acredito que vai ser o banheiro. E olha que espetáculo esse banheiro, acompanhando aqui os tons de azul, contrapondo com os tons claros. Olha aqui que lindo, um espelho sobreposto ao espelho, na verdade uma moldura sobreposta no espelho. Aqui o local de banho. E saindo do banheiro a gente se depara com essa papeleira linda. Olha essa papeleira, que show de móvel. Então a gente está vendo muito o moderno, o contemporâneo se contrapondo com o mais retrô, o mais tradicional. Aqui a gente vai chegando no espaço Memórias Deca, da Gisele Taranto, e olha que espaço grande, e a gente já tem uma poltrona logo aqui na entrada, em couro, muita projeção aqui na parede, um espaço bem amplo, bem suntuoso. Mais uma vez a gente vai vendo as mesas baixas, estofados bem largos, bem avolumados, muitas vezes com esse estilo de estofado que serve dois ambientes, para um lado e para o outro. A gente tem visto muito isso para ambientes grandes, esse tipo de estofado, que na verdade é bilateral, né? Mais um pouco de couro aqui nos estofados, essa composição com plantas bem exóticas, bem do norte, né? Os aguapés, as vitórias régias, essas plantas mais aquáticas.
José Roberto Moreira do Vale, um lote jovem executivo. A gente tem aqui o quarto com essa escrivaninha bem em ângulo aqui, ó. Um quarto bem no preto e branco, bem masculino. A gente tem aqui uma cama bem preto e branco, uma composição de espelhos ali, ó. E aí a gente vem pro banheiro, um banheiro bem compacto, bem nos tons de cinza, de preto. E aqui a gente vem pra sala, que olha o charme desse lustre, que é o que eu estava falando para vocês, essa ideia de pegar o tradicional e dar um ar contemporâneo. Então ele colocou aqui uma sombrinha junto com o tradicional lustre de cristal, aquele lustre com mangas e tal, ele deu um ar bem contemporâneo. Aqui a gente tem aqueles tapetes com formas bem orgânicas que a gente tem visto, a sobreposição de mesas, o charme das poltronas que dá um destaque aqui nesse quase que é um pied de pule. E olha o que eu falo, a gente pegar um móvel bem tradicional, bem old fashion, com um ar contemporâneo, e a gente vai sentindo bem essa pegada de juntar o mais tradicional com o contemporâneo. Olha aqui, a gente tem a parte da cozinha, e olha que ideia legal essa de adesivar o quadro com datas, enfim, com referências. E olha essa gravura, que gravura interessante para uma cozinha. Nós temos um polvo sobre um rosto e uma tela bem contemporânea, bem abstrata, compondo esse ambiente todo aqui, ó. Aqui o espaço do Léo Setman, Arquitetura e Design, que vocês viram que eu mostrei lá toda a estrutura que fecha da cozinha. E aqui olha essa luminária, que linda, sobre a bancada aqui, ó. A gente tá vendo muito contraste de preto e branco nesse começo aqui. E olha essa composição com livros aqui, ó. E aqui mais uma composição, olha, com livros colocados de maneira bem artística, e mais um ambiente no preto e branco que a gente tem visto bastante. Aqui mais um têxtil, a gente está vendo muita decoração com têxtil esse ano. Olha que bonito, ele é quase um shibori feito com mangueira, ó, que legal, aquelas mangueiras tipo mangueira de extintor de incêndio, e a gente tem quase que um shibori aqui. E olha o design dessa mesa, que bonito, se contrapondo nesse tapete listrado. Gente, eu tô aqui com a Cacau, que é responsável por esse espaço lindo que vocês estão vendo, e eu queria que a Cacau dissesse um pouquinho qual foi a inspiração para esse espaço tão lindo aqui. Obrigada. Bom, a inspiração, o tema da Casa Coreciana é de presente o agora, então eu quis um espaço onde realmente a gente vivesse o agora. O nome do espaço é Nosso Próprio Tempo, pensando nessa área de convívio, onde as pessoas estão totalmente juntas, unidas, e essa casa com cara de casa, né? Que ela não é toda arrumadinha o tempo todo. Porque há alguns anos a mostra vinha com aquela coisa toda certinha, toda arrumadinha, e agora a gente tá vendo essa coisa de uso, né? Que a casa, o uso do dia a dia, né? Porque a casa ela é orgânica, né? Uhum. Então tem hora que ela tá mesmo mais arrumadinha, mas no dia a dia ela tem os seus pormenores. Então eu quis realmente trazer para o visitante essa sensação de casa que é usada. E essa paleta de cores que você escolheu aqui, eu tô vendo muita cor. Assim, a gente tem uma coisa neutra, gostosa, aconchegante, mas a gente tem toques de muitas cores aqui no teu ambiente. Me fala um pouco dessa paleta. Então, eu gosto de uma cor. Eu acho que a gente tem que, ter, assim... Eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Então, assim, quando eu viajo, eu trago objetos de viagens, e tem coisas que tem cores e tem coisas que não. Então, eu acho
acho legal a gente trabalhar com essa coisa, né, com essa paleta neutra e depois vir com objetos, com as almofadas, com os tecidos, com cores, texturas. Acho que isso traz esse acolhimento aí que eu gosto de passar. A gente percebe bem a técnica que ela usou aqui. Ela vem com uma paleta bem neutra, de fundo, de piso, de revestimento, e depois ela vem fazendo sobreposições com as cores. Isso, né? Que daí eu acho que existe esse equilíbrio, né? E uma paleta mais estonada também, uma coisa que não é cansativa. Eu acho que misturar cores não é uma coisa muito fácil, né? Não, por isso que a gente tem sempre um profissional que resulta nesse bom gosto que vocês estão vendo aqui do ambiente. Cacau, aqui na Casa Cor Brasil, Casa Cor São Paulo 2024. Parabéns. Obrigada. E aqui a gente está no ambiente da Brunete para Carole, um ambiente bem diferente do que ela apresentou ano passado. A gente já chega com um estofado lindo aqui, ó. E olha aqui essa mesa colocada, essa mesa posta, na verdade, né? E a gente tem um ripado lá no fundo, um grande estofado aqui no centro desse ambiente, uma prateleira ali composta de porcelanas. Na verdade, acho que são resinas que imitam porcelana. Que legal essa ideia, com um acortinado no fundo, a prateleira na frente, esse tapete bem geométrico aqui, ó. E a gente chega numa parede de exposição. E o gostoso desse estofado é que esses encostos, eles são removíveis. Então você coloca na posição que você quiser, de acordo com o uso que você está dando no momento. Tá vendo? A gente pode mudar o posicionamento dos encostos, ó. Você põe para lá, põe para cá, ó. E aqui a gente vai ter um ambiente que a gente viu muito esse acortinado na Expo Revestir, esse acortinado metálico que faz a divisória para esse ambiente de banheiro aqui, ó. Então aqui a gente tem o banheiro, na verdade essa é a área do box, tá vendo? Com esse acortinado metálico. E aqui, ó, uma escultura linda. Olha esse banheiro da Cacau Ribeiro, super gostoso, ó, nesse azul que compõe com o quarto. E olha esse detalhe dessa lampadinha aqui para você fazer. Não sei se vocês conseguem perceber que ela tem uma intensidade tremulante. Então você apagar a luz e fazer um banho relaxante com essa luzinha tremulando num banheiro escuro, extremamente relaxante. E aí, olha, a porta do banheiro, uma porta em vidro canelado que dá pano para manga, dá discussão. Eu já fiz vídeo aqui pro canal de open house em que a porta do banheiro é de vidro canelado e as pessoas polemizam bastante com essa história de vidro canelado em porta de banheiro. Enfim, comenta aí embaixo do vídeo o que você acha de vidro canelado para porta de banheiro. E aí você deve ter notado que não tem pia dentro do banheiro, porque a pia está voltada para o quarto. Olha aí, ó. Então, uma opção para um ambiente menor, a pia, o banheiro está ali e a pia voltada aqui para o quarto. Chega mais que eu vou te mostrar agora esse espaço do estúdio Roma Sky. Dá uma olhada nessas poltronas aqui, olha que estilo e que design, com esse madeiramento e esse revestimento quase que um veludo, um chinilha aqui. E vem ver aqui, olha o tamanho dos estofados aqui, ó. Olha essa poltrona com essa peseira nesses tons claros, compondo com toda a marcenaria escura, olha. A marcenaria escura faz toda a diferença nesse ambiente. E depois, em cima da marcenaria escura, eles foram jogando tons claros. Olha esse sofá aqui, ó, que vai chegando naquela chaise. Dá uma olhadinha nessa chaise grande. Tá vendo que o revestimento do estofado, ele é bem claro, mas se contrapõe com as madeiras escuras.
Vem aqui comigo que eu vou te mostrar que ele tem usado também pedras naturais e bem rústicas. Olha essa mesinha de cabeceira, pedra totalmente rústica, ó, você tá vendo? E olha essa escultura praticamente usada aqui como um vaso, se contrapondo com os tons escuros de toda a movelaria, olha. E olha que ambiente lindo, que ao mesmo tempo você tem o escuro e o claro fazendo essa contraposição. Vem cá que eu vou te mostrar esse estofado lindo, olha que diferente, esse revestimento meio plissado, meio preguiado, fica bem bonito, que traz uma ligação com a gravura que está na parede. Então, esse jogo de gravura e movelaria fazendo esse movimento. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa luminária aqui desse espaço Roma Sky. Olha essa luminária, ela tem um linho revestindo a cúpula que joga luz para o ambiente. E olha esse pé todo escuro fazendo contraponto com a iluminação, deixando todo esse ambiente muito lindo que ele trabalhou depois com uma iluminação difusa lá atrás. Maravilhoso esse detalhe dessa luminária, quase como uma escultura. Vem cá que ele continua no banheiro e veja que ele usou aqui uma pia, uma cuba escura e fazendo um contraponto à banheira branca. E usou também uma pedra rústica no revestimento, trazendo uma ligação com aquela mesinha de cabeceira. Deixa eu te mostrar mais um detalhe desse espaço Roma Sky. A gente tem aqui, contrapondo com a bancada de inox, também a pedra natural, como eu te mostrei lá do quarto, formando esse canto de apoio, que na verdade é a bancada para você fazer refeição. E dá a volta aqui comigo, ó, vem cá, fazendo todo um contraponto com essa sala de jantar, olha aqui, toda escura. A gente está vendo muito uso do escuro com iluminação. Então dá uma olhada na luminária e na composição dessa mesa completamente escura. Vamos dar a volta aqui, ó, e a gente chega com uma instalação aqui e um banco bem baixo com uma gravura linda, na verdade um carvão, não uma gravura, um carvão bem lindo aqui. E se a gente der a volta mais um pouquinho, a gente vê uma instalação aqui atrás, na outra parede, bem linda, lembrando as nossas bandeirinhas de São João, que é mais divertido que isso, é uma instalação feita em madeira, massa e tinta. Aqui o espaço do Nildo José, que começa com esse piso gostoso, com esse revestimento nessas cores bem suaves, trazendo um salmão, um rosado, e olha que ambiente gostoso. A gente está vendo esses revestimentos de estofado em chenille misturado com muito couro, muita madeira, mais uma luminária de design aqui compondo o ambiente, uma mesa que continua aqui nos tons desse salmão. A gente tem ali nichos com gavetas, um ripado aqui fazendo um cobre-luz, uma bancada de inox e olha, quem diria, um fogão embutido que há tempos a gente não tem visto porque foram substituídos pelo cook. E essa bancada aqui, ela tem a sensação de estar flutuando porque ela vem do encaixe com uma viga ali da área do fogão, ó. Então a gente tem uma bancada flutuante aqui, ó. E o que você acha de uma pausa num verde no meio da selva de pedras da Avenida Paulista e no meio desse verde um espelho? Sim, a gente tá com um espelho no meio do jardim. Fala a verdade, é muito conteúdo nesse vídeo, não é? Tá valendo o teu joinha. E já aproveita, se você não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreva, dá o teu joinha e comenta aí embaixo o que você tá achando da mostra da Casa Cor São Paulo 2024. Vamos continuar esse tour? Vamos lá, vem comigo. Aqui uma área distante para livros. A gente tem visto muitos livros antigos agora colocados aqui na decoração. E olha esse espaço aqui, espaço amplo, bonito. A gente viu que teve um conceito há um tempo atrás na Casa Cor, que eram os lofts. E agora a gente está vendo ambientes bem espaçosos, bem grandes, bem maiores do que a gente tinha visto há alguns anos atrás. Aqui tem um destaque para essa parede, toda revestida num madeiramento, mas
mas um madeiramento que compõe com peças artísticas, né? Bem conceitual, bem contemporâneo. É um painel, mas é um painel que ao mesmo tempo que ele serve de conforto térmico, acústico, ele também traz um tratamento artístico para o ambiente. E a volta dos carrinhos de chá, que ficaram tanto tempo sumidos e a gente tem visto com uma certa frequência de volta, claro que repaginados, mas a gente tem visto de volta com uma certa frequência nas decorações. E olha que cantinho charmoso esse aqui, com essa chess, essa espreguiçadeira em fibra natural, ó. E aqui um espaço do Thiago Borges, que trabalha com paisagismo, e olha que paisagismo lindo que a gente tem aqui, ó. Olha isso, gente. Olha esses bambus, essa treliça de bambu formando todo esse paisagismo aqui, bem exuberante, bem lindo, fazendo quase que um pergolado, mas um pergolado de treliça de bambu, né? Um quebra-sol de treliça de bambu. Olha que lindo esse paisagismo, com plantas bem rústicas, né? Costela de Adão, enfim, são plantas bem fáceis de cuidar, mas olha que efeito ele conseguiu com esse treliçamento de bambu. Mais uma área de paisagismo aqui, uma área do Gil Fialho, que tem essa parede com essas luminárias em cerâmica que são bem diferenciadas, bem bonitas, com esse chão de tijolo aparente, que eu gosto bastante, que dá pra gente ver bem a luminária, ó. Um tratamento relativamente simples nessa parede, mas de muito efeito. E aí a gente termina essa parede super árida, super dura, e a gente se depara com esse têxtil super lindo no meio de um jardim. O que você acha de um têxtil numa área externa? E sabe aquela técnica que a gente viu muito, que era usada em tapetes lá atrás, na casa da vovó? Então é um têxtil feito exatamente com essa técnica, onde a gente vai acordoando, amarrando tiras de tecido coloridos, aqui formando um têxtil, né? Praticamente aqui uns cactos, umas algas, umas plantas para compor com o paisagismo. Uma ideia super original, bonita, e mais uma vez a arte têxtil fazendo vezes em mais um ambiente da Casa Cor São Paulo 2024. Que mais um cantinho bem gostoso e bem charmoso nesse paisagismo externo do Gil Fialho, que traz essas poltronas com muita cor e um cantinho charmoso para uma fogueira na área externa, para dar um quentinho nas noites frias que estão tão difíceis de acontecerem aqui em São Paulo ultimamente, mas que estão chegando, o inverno está vindo. Agora a gente vai entrar aqui, ó, no espaço do Nathan Gil, que é um espaço bem conceitual, bem amplo, em tons bem neutros. A gente tem uma instalação aqui no teto para trazer todo o reflexo desse tapete de forma bem orgânica, que está aqui no chão, estofados bem amplos. E aí o único ponto de cor do ambiente é essa escultura, quase que uma instalação, nesse tom de azul cobalto. Lembra aqueles trabalhos que a gente fazia quando criança, com papel crepom? Então, traz bem aquela textura, traz bem aquela ideia, só que é uma instalação em metal, lindíssima. Olha que trabalho interessante, é o único ponto de cor do ambiente. Eu vou trazer agora para vocês o outro lado, que é essa mesa que tem uma luminária também linda, que é o ponto alto aqui dessa mesa, uma mesa bem clean também, bem soft. E aí a gente tem essa bancada aqui, ó, onde a gente vai encontrar um puck, a torre de fornos e a coifa, para trazer toda a sensação de amplitude, de silêncio, de calmaria, porque aqui é chamada o ambiente a Casa do Silêncio.
E aí o ambiente do quarto, que eu queria chamar a atenção para esse espelho que traz essa forma aqui, bem geométrica, bem em forma de cristal, ó, bem conceitual mesmo. Ó. Esse é o espaço Casa do Silêncio, pelo Nathan Gil. Nós estamos agora no espaço ADVP Arquitetura, que o que eu quero te mostrar desse espaço é um espaço todo pensado para cadeirantes, para necessidades especiais, então as alturas são alteradas. E o que eu quero te mostrar nesse espaço lindo, essa instalação aqui, olha, é um painel pintado em aquarela sobre as páginas de livros. Então nós temos um livro aberto. Eu não sei se a gente consegue trazer na câmera o que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu vou tentar aproximar mais ainda. Olha, são livros abertos, a gente vê as letras e aí são vários livros abertos que compõem esse painel onde foi pintado em aquarela sobre os livros. Um painel bem lindo, ornamentando esse ambiente. Então, a gente tem aqui um revestimento bem rústico com um neon aqui, existe tanto no agora, e esse revestimento sem nenhum tipo de rejunte. E aí a gente tem uma mesa de centro, um pouco naquela ideia de sobreposição que a gente vem falando, mas aqui com materiais bem naturais, né? Esse tronco de madeira. Quero mostrar para vocês essa poltrona em fibra natural que termina numa franja que vem do próprio revestimento. Linda demais para compor um cantinho. Se é conceito que a gente quer, é conceito que a Casa Cor traz. Olha a escadaria da Casa Cor que a gente vai encontrando aqui. Instalações belíssimas. E a gente vai chegar lá embaixo, numa cadeira, que a gente já viu em outros vídeos aqui do canal. Aqui a gente tem um espaço bem conceitual, que a gente vai chegando com gravuras. E aqui uma parte de movelaria. E a famosa cadeira coral, que eu sou apaixonado. Essa cadeira coral, que é do Sérgio Matos, que eu já vi em diversos projetos, inclusive ano passado estava na livraria, que era o ambiente final aqui da Casa Cor. É maravilhoso. Aqui a gente tem mais uma do cangaço, enfim, uma área expositória aqui da Casa Cor, em terracota. Olha que móvel bem diferente, bem lindo, bem conceitual, esse aparador, e uma gravura bem linda aqui também. E como eu sempre digo e não canso de repetir, que criatividade é tudo. Gente, olha essa instalação feita com sombrinhas e olha que efeito a gente tem. Ela é bem grande e bem diferente. E o que a gente viu de lá de cima, a gente vai chegando agora pertinho para trazer e chega nessa cadeira que eu já mostrei para vocês numa outra mostra que a gente trouxe o ambiente do bar da Fragmenta Arquitetura, que traz essa cascata de verdes vindo do teto. E aí eu me pergunto só como seriam feitas as manutenções dessa vegetação toda. Mas de qualquer forma, um ambiente bem bonito e assinado aqui de um dos bares da Casa Cor. É um bar que realmente está em funcionamento, preparado para receber pessoas, mas é assinado aqui para a Casa Cor. Mais um espaço, Fernanda Marques Arquitetura, espaço bem amplo também, que a gente tem aqui 2 mesas de centro, dado o tamanho do espaço. A gente tem muita ornamentação na parede, com muitas instalações. Aqui, olha, também uma arte têxtil, isso é um feltro, uma feltragem. Olha que instalação bonita, em cima desse ripado. Observem que ela usou um ripado bem neutro para valorizar a ornamentação que ela pôs por cima. Aqui a gente tem também mais uma instalação têxtil de feltragem com iluminação e mais uma vez os estofados bem grandes, bem amplos, com chenille, uma coisa bem fofa, bem tátil, e mais uma instalação aqui, ó. Olha que instalação bonita colocada no que seria esse jardim
jardim de inverno e olha o show da luminária que a gente tem nesse ambiente que vem desse teto ripado, olha. Então deixa eu tentar pegar um ângulo melhor aqui dessa luminária. Tá vendo? A gente tem um espaço bem amplo aqui, uma cadeira com fibra que vem com esse contraponto dessa almofada dourada, formando exatamente um contraponto, uma sobreposição de textura, um ambiente que trabalha ainda muito ripado como textura, e aqui a gente vai chegando no que seria o ambiente externo, esse jardim de inverno, que na verdade tem uma escultura, é um jardim de pedra com uma instalação, uma escultura bem interessante. E aqui mais uma instalação feita com folha de livros, na verdade folhas de um dicionário, ó. Agora que eu cheguei bem pertinho, eu consegui identificar, são folhas de dicionário, aquela folha bem, que a gente diz folha de bíblia, né, que é bem fininha, e aí por cima tem uma colagem formando essa instalação, bem diferente, bem conceitual, bem contemporânea. Espaço Renato Mendonça, a gente está aqui com bastante madeira escura também, num ambiente que tem toda uma estante para livros. A gente está vendo muito presente os livros na decoração esse ano. E olha essa escada, que show! Tá bem bonito esse ambiente aqui. Aqui tem um cantinho bem especial, com uma máquina de costura antiga, uns fios, um espelho bonito. E vamos nesse lugarzinho aqui atrás da cama pra gente ver que é o closet. Olha, eu já fiz um trabalho têxtil também bem parecido com esse tipo de bordado. Os pedaços do meu passado costuram a minha essência. Até o closet é uma instalação artística. Espaço Bruno Moraes, eu diria que um espaço bem dramático, bem fora do que a gente tem visto, porque a gente tem muita cor, muita textura nesse ambiente, e a gente tem aqui o uso do retrô, como a gente vinha falando. Olha essa luminária aqui, que é bem retrô, bem antiguinhos moda, como a gente costuma brincar, e a gente tem telas lindas, fortes, impactantes, muita madeira escura, alguns cantinhos bem charmosos e gostosos. É um ambiente realmente bem impactante, tanto de cores como de distribuição. Só essa luz verde que ele usa para cima aqui já dá toda uma ambientação bem impactante. Gustavo Scaramella é um hall de entrada. A gente tem um piso já bem impactante aqui, e olha essa luminária que a gente chega aqui e vê logo sobre essa mesa de apresentação, que a gente tem de cara a nossa Madonna, a Barbie, por que não? O Dali, É o Que Maravilha, Versace, enfim. A gente tem uma mesa aqui bem eclética, vamos dizer assim, um hall de espelho, e a gente chega, olha, num estofado dourado e prateado. Quem diz que não se mistura dourado com prateado? Um hall bem interessante aqui. E aqui a gente vai para uma mesa já de bar, uma mesa de drinks e coquetéis, olha. Gente, esse é o final
final do primeiro vídeo. Vocês sabem que quinta-feira tem o segundo vídeo. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá o teu joinha nesse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou dessa primeira parte do tour pela Casa Cor São Paulo 2024. E não se esqueça de voltar no canal porque quinta-feira tem o segundo vídeo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo quinta-feira. Um grande beijo. Fui!